Shalom, Ahim. Nós estamos fazendo esse nosso terceiro vídeo para refutar a afirmativa de um líder que deixou de ser judaico-messiânico, uma congregação, e que tem anunciado através de um vídeo dizendo que Yeshua não é o Mashiach. Nós não concordamos com isso e por isso estamos fazendo esse nosso terceiro vídeo para contestar todos os pontos que foram colocados. Vamos contestar à luz das Escrituras Sagradas. Mais uma vez gostaria de dizer que nós respeitamos a opinião de cada um, de cada congregação. Não é um ataque pessoal ou à instituição, mas sim uma defesa da nossa fé, uma defesa das Escrituras, uma vez que foi ventilado através do vídeo que nós estamos refutando, coisas que nós não concordamos que ele afirma que as Escrituras dizem, ou que a Brit Hadashah diz. Por isso nós estamos refutando esses pontos e mais uma vez eu reitero que nós queremos abrir os olhos daquelas pessoas que de uma certa forma se deixaram levar por falsas doutrinas, mas que as Escrituras Sagradas, elas contêm a verdade, e esse é o objetivo que nós temos diante desse vídeo. Vamos lá então a mais um ponto, a questão do contexto da profecia de Oshéa 11:1. O texto de Mateus 2:15: e esteve lá, Yeshua em Mitzrayim, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Eterno pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Referência ao profeta Oshéa 11:1: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Contudo, o autor do vídeo prossegue no contexto de Oshéa e acha inadmissível aplicar esse texto e contexto supostamente contraditório. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam aos Balaim e queimavam incenso à imagem de escultura. Oséias 11:2. Ou seja, isso é o que vem no segundo passuco. Então o primeiro passuco ficaria: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam aos Baalim e queimavam incenso às imagens de esculturas. O autor do vídeo diz que isso não pode ser aplicado a Yeshua, porque somente é aplicado o primeiro passuque, e o segundo não é aplicado a Yeshua, porque aqui diz que Israel, na verdade, estava sacrificando aos Baalim. O autor do vídeo, ao ler a menção do dito messiânico, ele mostra que não tem muita afinidade com a forma que as profecias messiânicas aparecem no Tanakh. O autor do vídeo assim relata: os versículos são tirados e pescados sem contexto, e quando são lidos na íntegra, eles não fazem sentido. Realmente não podem fazer sentido, uma vez que necessitam ser aplicados como profecias, que somente estão naquele contexto como algo plantado com o propósito de ser revelado a seu tempo, como esse texto foi. E à luz do nível de interpretação drástica, assim ele faz todo sentido. O autor do vídeo, quando afirma que os versículos são pescados, ele simplesmente confunde uma regra básica de exegese bíblica para a interpretação teológica de um lado, e do outro lado com os ditos e relatos proféticos, que não necessariamente assumem a mesma forma e postura para aplicação profética.
Dessa forma, ele ignora que as profecias encontradas em todas as Escrituras podem estar inseridas de diversas formas e contextos, podendo ser, dentre outros, identificada como ditos proféticos, claros ou de duplo ou triplo sentido, como por exemplo, Tehillim 41:9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Aqui Davi está falando isso. Esse relato ocorreu com Davi Hamelech em 2 Samuel 15, 12 e 31. Mas também prefigura a traição de um dos Talmidim de Yeshua. Outra referência, Salmo 109, 8. E tome outro o seu encargo, referido em Atos 1:20, a respeito do mesmo Talmidim que nega o Mashiach. Então nós vamos ver no Salmo 41:9, essa profecia está falando sobre 2 períodos de tempo. Um que acontece no período de Davi e outro que acontece no período de Yeshua. E este, tome outro o seu encargo, que está falando sobre Yehudá, os Iscariotes, é uma profecia que vai acontecer lá na frente. Podemos ter tipologia, profecia através de tipologias que irá se cumprir. Por exemplo, Shemot 12:46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Está falando sobre o Corban de Pessah. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Tehillim 34:20. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. O que nós estamos vendo aqui nessa profecia? É uma profecia de tipologia. O Corban de Pessah representa a Mashiach. Esse Corban diz que não pode ser quebrado nenhum osso. E é uma lei da Torá. Moshe fala aos Bnei Israel, porque Hashem tinha passado para ele. Dentro do rito de Pessah, o Corban de Pessah não poderia ser quebrado nenhum osso. Por quê? Porque estaria representando o próprio Yeshua. Então, por isso que nós vamos ver que quando Yeshua é sacrificado, nenhum osso se quebra, para estar de acordo com a profecia, que é uma profecia tipológica. Nós vamos ter outros tipos de profecias. Relato histórico que se cumpre de forma cíclica. Veja bem, Bereshit 22:8. Deus proverá o cordeiro, meu filho. É o que Abraham falou a Isaac. Abraham estava subindo o monte porque Hashem tinha pedido para que ele sacrificasse seu filho. E ele, na subida no monte, Isaac olha e pergunta para o seu pai: onde está o Corban? E Abraham profeticamente diz: o Eterno proverá, meu filho. O que ele está falando aqui vai se cumprir em 2 momentos. E é um relato histórico. Vai se cumprir quando ele sobe no monte e quando ele está para sacrificar Isaac, ele ouve o anjo impedindo. E ele vê também um cordeiro. E aquele cordeiro que ele pega e fica no lugar de Isaac, ele representa a Mashiach. Então, Deus proverá o cordeiro, ele está se cumprindo numa história de Israel. Toda a história de Israel é uma tipificação daquilo que Hashem tinha providenciado como história de salvação, de Teshuvá para o seu povo, não somente para Israel, como também para todas as nações.
A história da substituição do filho de Abraham, que é Israel, pelo Cordeiro enviado de Hashem, que tipifica Yeshua. Nós vamos ter várias formas de profecias. Elas podem estar de uma forma tipológica, ela pode estar na história de Israel, ela pode se cumprir num momento e de novo se cumpre em outro momento. Se a gente não for olhar para essa profecia que nós estamos analisando dentro desse quadro, desse universo, dessa possibilidade de interpretação, e se formos só olhar pelo lado literal, nós não vamos conseguir entender. Vamos achar vários erros, entre aspas, mas não há erros nas Escrituras Sagradas. Nós podemos também ver profecias como ditos proféticos que tenham duplo sentido ou não fazem o menor sentido no seu contexto. A exemplo disso temos Salmo 16, 10. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Se nós formos pegar o contexto do Salmo 16, 10, essa profecia ela está ali inserida. Não parece que faz parte daquele contexto. Foi colocada ali para falar do Mashiach, que ele ressuscitaria. Não deixarás a minha alma na morte e nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Está falando de Mashiach. É um passuque que está no meio do salmo. Um outro salmo, Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser pedra de esquina. Da mesma forma nós identificamos isso. Um passuque que está no meio do Terrilim, que é como uma pérola que está escondida, que vai ser manifestada, e é manifestada quando vem Mashiach. E é um texto muito usado na Brit Hadashah. Portanto, o próprio texto de Matatiel afirma se tratar de uma profecia messiânica, desconsiderando o contexto que a precede. Ela está colocada ali daquela forma. Se o próprio texto que consideramos sagrado é inspirado divinamente e afirma isso, para nós não resta nenhuma dúvida de que se confirma a possibilidade em se tratando de profecias e de que é viável encontrarmos menções proféticas dentro de um contexto abrangente, no oculto, para ser revelado em seu tempo, como foi a presente profecia. Desta forma, Matatiel, inspirado pelo Ruach HaKodesh, ressalta o caráter profético cíclico, que é uma outra categoria de profecia, que essa profecia se encaixa, onde Yeshua prefigura a nação de Israel como filho primogênito dentre as nações, como relatado em Shemot. Shemot 4, 22, 23. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o seu filho, o teu primogênito. No paralelo com Shemot, o Eterno manda dizer a Faraó, o qual prefigura o próprio Satã, que literalmente matará o filho de Faraó no Egito. Mas também, em seu tempo, Satã será destruído pelo filho de Hashem. Esta diz respeito à profecia que se cumprirá com o Mashiach no final dos tempos. Aquilo que já havia sido predito em Bereshit 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Mashiach se cumpre aquilo que Hashem esperava que Israel fizesse. Israel cumpre em Yeshua o seu caráter sacerdotal, onde todas as